Juíza mineira conquista feito histórico. Será a primeira magistrada brasileira a presidir o Tribunal de Apelações da ONU a partir de janeiro do ano que vem. O que isso representa para o país e para o judiciário brasileiro? Quais são as atribuições e julgamentos realizados nessa Corte Internacional? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em mais uma edição especial. Nós vamos conversar hoje com a presidente eleita do Tribunal de Apelações da ONU, a juíza Marta Halffter de Furtado Mendonça Schmidt, que também é titular da terceira vara do trabalho de Juiz de Fora na Zona da Mata de Minas Gerais. Ela integra o Tribunal de Apelações da ONU desde 2015. Doutora Marta, obrigado por nos atender, parabéns por sua eleição, sucesso na missão e um prazer falar com a senhora novamente, já que conversamos pela primeira vez há uns 4 ou 5 anos, quando a senhora foi a mais votada na Assembleia Geral da ONU a ocupar uma das sete cadeiras da Corte. É um prazer para mim estar aqui novamente, junto com você e a comunidade brasileira de modo geral. Nós que agradecemos. E a você que está nos acompanhando, inscreva-se no canal da AMAGES no YouTube e envie suas sugestões e comentários. Doutora Marta, a senhora tem sido, então, pioneira, quebrando paradigmas, e agora vai presidir, depois de ser eleita por unanimidade, o Tribunal de Apelação do Sistema de Justiça Interna das Nações Unidas, o NAT. O que isso representa para a senhora, para o judiciário brasileiro e para o Brasil? Então, é uma satisfação muito grande, eu não posso negar isso. Isso em mim envaidece. Mas vai além disso, sabe? Porque eu sei que ao assumir uma função dessa, eu vou estar representando o meu país, apesar de não formalmente, porque eu não represento o Brasil nessa cadeira do tribunal. Mas eu não posso, eu sou uma juíza brasileira, isso faz parte da minha identidade, inclusive cultural. Então, assumindo essa função, e mesmo assumindo a função de juíza do tribunal, eu sou vista como juíza brasileira, juíza latino-americana, ainda mais porque não há outro representante dessa região mundial no tribunal. Então, é para mim uma grande responsabilidade que eu assumo com também muita humildade, porque eu vou ter muito o que aprender. Muito bem. E também é um reconhecimento, naturalmente, a dedicação que a senhora tem e a convicção de que o Estado de Direito é o melhor caminho para a sociedade e seu aperfeiçoamento, né? Eu não tenho dúvida disso, viu? Às vezes as pessoas me perguntam, mas como isso aconteceu? Você planejou chegar nesse lugar? Eu nunca imaginei que eu fosse chegar nesse lugar, e nunca imaginei que eu fosse até me candidatar a essa função. Mas quando eu vi o edital, eu percebi que tinha um chamado, né? E percebi também que parecia que toda uma vida de trabalho pregressa tinha sido em prol disso. Isso tinha uma bagagem pregressa, né? As coisas não acontecem por acaso, né? Tinha anos de estudos, toda a minha experiência na magistratura, que me deu legitimidade para postular essa função. Agora, como você falou do Estado Democrático de Direito, né? É uma manifestação assim, explícita de que o entendimento diplomático e a sucessão de ideias, o colegiado, ele é mais sábio do que eu individualmente. Então, o meu papel lá vai ser de facilitar o diálogo entre os meus colegas, entre os servidores do tribunal e a administração da ONU de modo geral. Eu vou ser assim como se fosse um elo de ligação. E nesse papel eu vou ter também, eu penso para mim que tem também uma certa parcela de diplomacia que eu vou ter que exercer. E tão importante quanto isso também é a diversidade, né? A senhora disse decidir melhor, né? Quer dizer, um colegiado decide melhor, tendo ele uma composição bastante eclética, né? Como a senhora integra com outros países também, né? Sim, sim, nós somos oriundos de diversas partes do mundo e isso faz parte
do pool, né, daquela caldeirão de diversidades que faz com que os julgamentos eles sejam permeados e permeáveis pelas culturas diferentes dos integrantes do tribunal, porque também elas vão ser aplicadas a diversas partes do mundo, porque o jurisdicionado ele pode ter origem num país em desenvolvimento, mas ele pode estar situado em Nova York. Então, faz parte da cultura da ONU e da programação, da própria composição do tribunal ser multifacetária e multicultural, no sentido de se beneficiar de diversas visões dos juízes oriundos do mundo inteiro. Qual que é o tamanho do desafio da senhora na presidência a partir de janeiro? Pois é, eu vou assumir a presidência de modo remoto, sem previsão de estar pessoalmente na sede do tribunal e no momento de contração financeira, porque é sabido que a ONU tem recebido cortes orçamentários em virtude de alguns países membros terem diminuído a sua parcela de contribuição ou não estarem quitando as próprias contribuições que são de origem voluntária para a ONU. Uhum. Então, vejam que é um desafio em si, que vai exigir uma parcela maior de dedicação, no sentido assim, de eu me preocupo com a comunicação. E eu acredito que muitos dos conflitos que se originam hoje e que muitas vezes chegam aos tribunais têm origem numa dificuldade ou num ruído que se dá de comunicação. Então, meu desafio vai ser suplantar isso tudo. E eu ainda vou acumular as funções jurisdicionais, porque, como é um trabalho a tempo parcial, eu vou administrar o tribunal ao mesmo tempo em que exercerei as funções jurisdicionais da mesma forma que os meus colegas. E no contexto geopolítico, realmente, a senhora até sentiu aí como que isso está tendo esse alcance, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre as atribuições do tribunal que a senhora vai presidir, porque a gente sabe que a ONU não submete, por exemplo, à justiça de nenhum país. É a chamada imunidade de jurisdição, daí a existência do tribunal. Quais são as atribuições, o que ele julga? Então, por causa dessa imunidade de jurisdição e de modo a preservar esta imunidade de jurisdição e a legitimidade dela, é que a ONU teve que criar um sistema de justiça interno para resolver as demandas dos seus próprios servidores, porque lá pelas tantas eles podem se sentir prejudicados nos seus próprios direitos. Inicialmente, esse sistema de justiça era prestado por altos servidores da ONU, mas aí, com o tempo, houve denúncias de falta de imparcialidade e de demora na prestação da justiça. Então, a ONU resolveu reformular esse sistema de justiça interno há pouco mais de 10 anos, e ela criou 2 graus de jurisdição com o recrutamento de juízes profissionais perante os Estados-membros que fazem parte dela. E foi nesse processo de recrutamento da segunda fase do Tribunal de Apelação que eu me candidatei e fui selecionada. Então, o que a gente julga são recursos oriundos de questões trabalhistas e administrativas dos servidores da ONU, das agências especializadas, que tem todo um regulamento próprio, Sim. E até do fundo de pensão. Porque é um caso, o grau de segunda instância que a senhora vai presidir, não é? Agora, em que se baseiam os juízes e as juízas para fazer esses julgamentos, já que podem envolver leis e constituições de outros países? Existe uma Constituição da própria ONU? Então, tem a Carta das Nações Unidas, que é o diploma maior da ONU, que constitui vamos dizer assim, a certidão de nascimento da ONU, né? Depois da Segunda Grande Guerra. Mas o secretariado da ONU e os servidores, eles seguem um sistema que eles chamam de Rules and Regulations, são as regras e regulamentos internos do secretariado. Mas sabe que a ONU ela é composta por várias agências especializadas, por exemplo, Unicef, Corte Internacional de Justiça, Organização Mundial do Comércio, e uma dessas agências tem um regulamento interno próprio.
que não segue necessariamente as regras do secretariado. Então, cada vez que a gente vai julgar um caso de uma agência especializada que adere ao sistema de justiça interna, nós temos que estudar o regulamento aplicável àquela agência específica. E isso é um desafio muito grande, porque a gente não tem uma faculdade de direito onde estuda isso, a gente não tem um curso de formação prévia. Então, nosso estudo é diante do caso concreto. Veio o caso Entendi. concreto, aí a gente vai olhar. Sim, E a então mesma coisa do fundo de pensão também. a cada julgamento é um estudo e um direito novo a ser aprendido, né? E com jurisprudência específica, às vezes. E essa orientação vem de onde? Ela vem dos próprios países que estão participando desse litígio? Então, os países membros da ONU se reúnem perante a Assembleia Geral para votar essa questão do regulamento geral do secretariado. Para cada agência específica, tem um corpo constituinte próprio, que estipula as agências, as próprias, os regramentos internos. Então, a constituição desses corpos legislativos, é que vai ser a origem desse ordenamento jurídico que nós vamos aplicar a cada caso. E que tem evolução anual, às vezes, com modificações legislativas anuais e regulamentares. E sempre buscar a convergência para o direito entre várias linhas de direito, né? Vários pensamentos jurídicos, né? Vários sistemas de direito diferentes, por exemplo, common law, com civil law, né? A gente faz ali vamos dizer assim, um pouco de cada um dos sistemas jurídicos. E nós também temos origens de formação jurídica diferentes. Agora, quais são as razões desses conflitos que são julgados? Tem relação, por exemplo, com a diversidade de idiomas e de culturas? Às vezes, sim, porque, como eu falei, às vezes o conflito ele tem origem dentro de uma falta de comunicação interna, que está em aprimoramento cada vez mais, mas o conflito faz parte da natureza humana. A gente não pode ser ingênua a ponto de achar que um dia nós vamos viver num mundo onde não haverá conflito. Sempre haverá conflito. Agora, a maneira de prevenir conflito e de gerir esse conflito é que eu acho que pode ser evoluída, sabe? E uma das formas é uma boa comunicação. Como é que você faz uma boa comunicação? Primeiro, você tentar entender o outro, e o outro se expressar de uma forma clara, de uma forma que lá pelas tantas elimina ou diminui a chance de ter uma ambiguidade. E uma comunicação não violenta, uma comunicação gentil, uma comunicação cordial. Não significa que você precise concordar com as pessoas, mas significa que você precisa estabelecer com gentileza, com cordialidade, com clareza, com transparência e boa-fé a sua linha de pensamento, que muitas vezes pode ser divergente. Então, uma das coisas mais importantes é estabelecer uma forma de linguagem eficiente. É por isso que eu, desde que eu tomei posse no tribunal, percebendo que a língua utilizada lá é o inglês, uma das minhas grandes preocupações tem sido de aperfeiçoar o meu inglês, sabe? Ainda hoje eu vou ter uma aula de inglês depois da nossa entrevista, com um professor lá da Inglaterra. Interessante. Essa cultura de prevenção que a senhora se referiu aí, da experiência que a senhora tem, ela pode ser aplicada em qualquer campo do direito? Por exemplo, aqui no Brasil, investe muito na conciliação, na mediação. Esse é um caminho? Olha, eu estou cada vez mais convencida disso. Eu também não vou ser ingênua a ponto de dizer ou de acreditar que a mediação e a conciliação podem ser aplicáveis a todos os casos. Há casos em que eu acredito que, sabe, a força do direito, aquela figura clássica de Hering, que é a balança de um lado e a espada do outro, eu acredito que lá pelas tantas o juiz ou o judiciário ou o direito tem que usar da espada dele para mostrar o poder de coercibilidade por exemplo, no cumprimento de uma decisão judicial, ou quando há questão envolvendo violência, crueldade, sabe? Algum traço de perversidade.
Eu acredito que aí a espada ela possa prevalecer. Mas em grande parte dos conflitos, eu acredito que eles nasçam de uma questão de comunicação, que muitas vezes vem de um sentimento de raiva, de angústia, de desrespeito, de violência que acontece, e a pessoa ela reage àquilo de uma forma que vira um conflito, e muitas vezes vira um conflito perante o judiciário. Então, qual é a resposta mais adequada para cada caso é que vai depender da análise específica das circunstâncias, sabe? E é importante restaurar essas relações humanas, antes de tudo, antes da intervenção do próprio Estado, né? Doutora Marta, a senhora é juíza do trabalho, juíza agora internacional também, da ONU aí, mas é associada à Associação dos Magistrados Mineiros, que completou no mês de outubro passado 65 anos de trajetória associativa. Qual que é a importância na avaliação da senhora que ela tem na vida profissional dos magistrados e das magistradas? Eu acredito muito na força da coletividade. Eu acredito que a associação de magistrados ela tem muito a oferecer, não só em termos de benefícios, mas em termos de representatividade, em termos de defesa dos direitos, e um pouco vai além, um pouco mais disso, um pouco de solidariedade perante a comunidade. Então, foi por conta disso que, na gestão do desembargador Maurício, que eu conheço e tenho como amigo pessoal, e isso tem se estendido para a gestão do desembargador Diniz agora, é algo que aconteceu naturalmente na minha vida. Muito bem. Bom, estamos na reta final da nossa entrevista. Eu gostaria que a senhora fizesse para a nossa audiência a indicação de leitura, por favor. Então, tem um livro que eu coordenei há alguns anos e que vai ao encontro de tudo isso que nós falamos, que se chama Mediação de Conflitos, que é um tema transversal na justiça. Ele não é só trabalhista, não é só de justiça comum, ele é transversal e vai além da justiça, às vezes. Ele vai na nossa casa, na nossa relação com o nosso vizinho, que se chama Mediação de Conflitos e Solução Consensual de Conflitos. Muito bem. Muito obrigado pela entrevista. Nós conversamos aqui com a juíza Marta Rauffet Furtado de Mendonça Schmidt, que é titular da terceira vara do trabalho de Juiz de Fora e vai presidir, pela primeira vez, uma magistrada brasileira presidindo o Tribunal de Apelações da ONU. Doutora Marta, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela eleição e sucesso na emissão. Estaremos aqui à disposição para conversar quantas vezes a senhora puder falar com a gente. Muito obrigada, um prazer estar aqui, sucesso a todos. Muito obrigado, nós ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, vá ao canal da Mais no YouTube, nas redes sociais ou no próprio site da associação. Obrigado e até a próxima.